Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. Tranquilo, pessoal? O e-mail está aqui, o historiacop1@outlook.com, Facebook Istuçá, e sei lá para mensagem, o 3291650267. Beleza, pessoal? Ou você pode olhar aqui do lado, a aula é sobre unificação alemã. Nós falamos na última aula a unificação italiana e agora nós vamos falar sobre a unificação alemã parte 1. Lembrando que a unificação alemã e italiana são uma das unificações tardias que vão acontecer aí a partir do século XIX e tudo mais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Continuando, então, vamos lá. Pessoal, das principais características dessas unificações, como nós vimos na italiana, é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industriais de algumas áreas. Com a Alemanha, nesse primeiro momento, na Prússia não será diferente. Ou seja, o principal fator dessa unificação, desse processo de unificar, será o quê? O desenvolvimento econômico da Prússia, né? E nós temos que observar o quê? Que a partir de 1860, 1870, vão surgir o quê? Distritos industriais, com minas de carvão, estradas de ferros, ou seja, forma-se assim um grande complexo industrial alemão. E essa Prússia vai se industrializar e vai levar a cabo o caso da unificação alemã. Nós vimos no caso da Itália, que é Piemonte-Sardem, né? Que vai levar essa unificação italiana. Aqui é a Prússia, né? O rei Guilherme I, né, da Prússia, vai convidar o Bismarck, pessoal, Otto von Bismarck, é o cara que vai levar essa unificação a cabo, né? Bismarck, ele pertencia a uma classe chamada de Junkers, ou seja, eram nobres rurais fortes dentro da Prússia, né? E nesse caso, ele vai oferecer para a Prússia grande parte dos burocratas e também altas patentes dentro do exército. Otto Bismarck, pessoal, era um cara que era fascinado na unificação da Prússia, da Alemanha em geral, né? Só que nós temos que observar o seguinte: você tem parte dessa unificação alemã que vai estar junto com o Império Austro-Húngaro, principalmente a Áustria, que nós vamos observar mais na frente, que a Áustria-Hungria, comandada pela Casa dos Habsburgos, é uma monarquia dual, ou seja, a Áustria e a Hungria estão sob o imperador Habsburgo, mas só que tem só autonomia própria, e nesse caso vai levar Bismarck a essa unificação através da Áustria, da Dinamarca e também da França, né? Muito se fala, né, da Guerra Franco-Prussiana, que é o auge dessa unificação alemã, mas nós temos que observar também que nós temos partes da cultura, né, desse legado alemão germânico dentro da Áustria e também da Dinamarca. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Continuando. Então, o Guilherme I vai convidar Bismarck para ser ministro. E é o sonho dele. Bismarck é um cara antiliberal, pró-monárquico e devoto à causa da unificação. E fala que a unificação se dá unicamente através da força. Uma frase muito emblemática de Otto Bismarck era o quê? Que primeiro o alemão nasce soldado, depois ele vira um alemão. Então esse sentimento militar, esse militarismo é muito forte sobre os ideais de Bismarck. Tranquilo, pessoal? Então, para ele atingir esse ideal da unificação, ele tem que primeiramente vencer a Dinamarca, depois passar pela Áustria e depois pela França. Vamos ver primeiramente esse movimento contra a Dinamarca. Pessoal, os condados, os ducados de Innsbruck e Holstein, eles faziam parte, né? Tinham ideais ali alemães, grande composição, mas eram sob influência do rei da Dinamarca.
Após a morte de Cristiano IX, em 1863, o rei da Dinamarca, o que vai acontecer? Esses ducados irão querer o quê? Se separar. E, num primeiro momento, a Prússia, Bismarck, queria o objetivo de impelir já contra a Áustria. Só que ela precisava de alguma coisa, de alguma desculpa para essa campanha sobre a Áustria. E nesse caso, a Prússia vai se aliar com a Áustria. A Áustria vai aceitar porque, ao final desse conflito, você vai observar o quê? Vai se observar que, nesse momento, nós teremos a chamada, nesse caso, os despojos da guerra serão divididos entre prussianos, no caso alemães, e austríacos. E o que acontece? Esses dois ducados querem essa separação. E essa aliança com a Prússia e a Áustria vai levar ao quê? A esse conflito. Óbvio que quem vai sair vencedor será a Prússia, né? Porque nós observaremos que mais na frente esse conflito, na separação, na divisão desses despojos de guerra, não vai ser feito. Por quê? A Prússia, ela vai, nesse momento, não dividir aquilo que teria se passado para a Áustria. Ela vai se aliar à Itália, lembrando que nós já falamos dessa aliança italiana e prussiana, na tomada, né, no caso da Itália, sobre Veneza, e ela vai ficar parte das relações com a França. Vai ficar neutra a França. E nesse caso, também, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, comandado pelos Habsburgos, vai passar por dificuldades internas, que vai levar ao quê? A vitória prussiana. Mas, primeiramente, nesse primeiro momento, nós observamos que o principal fator dessa unificação alemã será o quê? O desenvolvimento econômico da Prússia, onde nós temos surgindo vários distritos industriais. E nesse caso, ampliando nesse momento esse mundo, né, alemão. Nós observaremos que nesse primeiro momento, com a Áustria e com a Dinamarca saída fora, né, a unificação dessas partes tomadas por esses dois reinos, né, nós vamos observar que vai formar uma confederação alemã do norte e abaixo do sul com influência francesa, depois será o quê? Tomada também através da guerra franco-prussiana. Tranquilo, pessoal? Então nós temos que observar esse primeiro momento. Não é só a guerra franco-prussiana que é definitiva para essa unificação alemã, mas também essa unificação alemã vai ser dada através de conflitos com a Dinamarca e também contra a Áustria. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos a falar sobre unificação alemã, parte 2. Mas lembrando que aqui no nosso canal Sattler, se inscrevendo em nosso canal, você tem todos esses benefícios. Essa aula você está assistindo nessa playlist Pulo do Gato. Mas você tem 3 playlists super importantes também, que é a playlist de História da América, a de História Geral e a de História do Brasil, que são super completas mesmo, super detalhadas, super completas mesmo. Porque você tem os resumão, PM São Paulo, PM Alagoas, ESA, SpaceX, Colégio Naval e entre outros. Só que Enem, só que essas 3 playlists aqui são super completas mesmo. E nós temos outros benefícios, como os dicas ESA, resolução de exercícios de provas da ESA, SpaceX e tudo mais. Se inscreva em nosso canal, entre no nosso canal Sattler, vai lá em playlists, que você vai ter todas essas playlists aqui para vocês. Tranquilo? Na nossa próxima aula continuaremos falando sobre o que? Unificação alemã, parte 2. Valeu, galera!